Vamos então meditar em Lucas capítulo 4, versículos 14 e 15. Lucas capítulo 4, 14 e 15, apenas 2 versículos. No entanto, eu vou ler paralelamente as mesmas passagens que está em Mateus e Marcos, que vai nos ajudar a compreender um pouco o contexto. Mas pode deixar marcado em Lucas capítulo 4, 14 e 15. Diz assim, irmãos, o Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 4, 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificados por todos. Amém. Agora a mesma passagem, Mateus 4, 12 a 17. O evangelista Mateus também retrata esse momento e diz a razão por que Jesus foi para Galiléia. Mateus 4, 12 a 17 diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para se cumprir o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam numa região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma passagem em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, que é os mesmos versículos de Lucas, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está próximo, o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Amém. Deixemos a passagem aberta no livro de Lucas, voltemos lá para esse e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, graças te damos por esse meio de graça poderoso que é a tua palavra, Senhor. E também a oração. Por ela nós invocamos a ti pedindo graça na compreensão para nós adultos e para as crianças também. Ó Deus, nos ajuda pelos teus ensinos, a palavra de Jesus, o próprio verbo de Deus, para que pelo teu Espírito promova vida em nossos corações. Traga luz onde tiver trevas, Senhor, e faça com que vivamos nessa luz do Senhor, para a tua glória e nossa alegria. A nossa petição, em nome de Jesus mesmo. Amém. Meus irmãos, o ministério de Jesus foi muito desejado, esperado por toda uma geração anterior, porque foi anunciado que o Messias viria, e viria para trazer restauração, trazer um reino. No entanto, a expectativa sempre era uma expectativa de redenção aqui e agora imediata, uma transformação que pudesse dominar todos os poderes malignos e prevalecer contra aqueles poderes, trazendo aí o reino de paz anunciado, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 66. Mas quando Jesus veio, o foco do ministério dele estava no ensino, na instrução da palavra. E aos corações, ele fala sobre arrependimento de coração. Ele fala que as pessoas deveriam estar arrependidas porque estava próximo o reino de Deus. E o reino de Deus estava dentro de cada um, e não fora. Não houve mudança espetacular fora, mas progressiva no coração de várias pessoas, ao ponto de mudar externamente até mesmo o Império Romano, que foi dominado pelo cristianismo. Então, veja que o reino de Jesus Cristo, ou o ministério dele, começa de maneira simples. Embora ele fizesse sinais, prodígios, milagres, muitos, mas o foco estava realmente no ensino. E, claro, na sua morte e ressurreição, que o seu ensino falava sobre isso. Ele pregava tanto que as pessoas se escandalizavam, diziam: mas como diz a Escritura que o Messias permanece conosco? E ele fala: se o grão de trigo não morrer,
vai ficar ele só, mas se morrer, vai produzir muito fruto. Então era necessário que ele morresse e fosse glorificado. E a gente vai compreendendo todo o ministério a partir dos ensinamentos dele e dos apóstolos que ele deixou para nós. Mas eu enfoco, veja que o ministério de Jesus foi importante principalmente pelos seus ensinos. Não tanto pelos seus poderes milagrosos de poder ressuscitar mortos, ele fez isso pelo menos 3 vezes, contados que a gente tem na Bíblia, né? Ou de dominar os demônios, de expulsar demônios, ou de curar enfermos, muitos enfermos, diversas formas de enfermidades, ou de poderes maravilhosos dominando o mar, o vento, dizendo onde estavam os cardumes de peixe, até mesmo dizendo onde tinha um dinheiro para pagar imposto por ele e por Pedro, quando Pedro pescasse. Isso mostrava a sua divindade. Mas ele não quis alterar esse momento circunstancial que a pessoa vivia pelo poder dele. Não era agora o momento, era o momento de transformação do coração das pessoas. Daí porque até mesmo os milagres de Jesus, os sinais de Jesus atraíam para ouvi-lo. Haveria uma grande transformação do judaísmo para o cristianismo. E precisava os milagres para atrair a atenção das pessoas, mas o foco estava no ensino. O ensino de Jesus é muito mais, eu diria, efetivo do que os milagres que ele fez sobre muita gente. É o ensino que transformou, é o ensino que até hoje permanece transformando vida e fazendo impacto na vida das pessoas. Pois bem, aqui no relato de Lucas, Lucas vai enfocar esse contexto de ensino do ministério de Jesus, principalmente quando ele é destacado como uma pessoa afamada e glorificada. Sim, fez sinais, por isso, sim, o próprio Nicodemos, quando ele esteve lá na Páscoa e ele fez sinais, o próprio Nicodemos foi ter com Jesus de noite e disse: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Jesus tirou o foco disso, disse: Nicodemos, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo, e Jesus prega para ele aquela bela passagem de João 3,16, que a gente tanto conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crer não perece, mas tenha a vida eterna, e sai seguindo. Então veja que ele enfoca não o sinal, porque ele poderia ter mostrado sinais, como pediram a ele várias vezes sinais, mas o foco de Jesus foi o ensino que viria impactar a humanidade e ainda impacta a humanidade até hoje. Por isso que Lucas mostra o efeito desses ensinos nas diversas sinagogas que haviam em toda a região da Galiléia, também da Judéia, mas principalmente da Galiléia, que era onde Jesus começou o seu ministério efetivamente. Ele cura. O primeiro milagre foi em Caná da Galiléia. E ele começa ensinando nas sinagogas, porque uma coisa aconteceu. Veja que Lucas está narrando o nascimento de Cristo, coisa que os outros não fizeram. Maria recebe. Mateus fala um pouco, mas bem pouco, voltado mais para José. Mas Lucas se volta mais para Maria e mostra como ela recebeu a mensagem do nascimento de Jesus. E depois, como Jesus foi levado, um pouco da infância de Jesus, aos 12 anos, apenas um pouco, só Lucas trata disso. E depois a questão de como Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo e foi aprovado. Né? A gente viu a pregação anterior, foi isso, exatamente isso. Agora, pelo mesmo Espírito, cheio do Espírito, depois de ser aprovado, ele volta para o ministério. E muitos estudiosos dizem que Jesus, quando saiu da Galiléia para ser batizado na Judéia por João Batista, ele foi como um carpinteiro e volta como um rabino. Exatamente pelo poder do Espírito Santo. É claro que ele já sabia as Escrituras, porque aos 12 anos ele discutia com os doutores. Mas agora ele estava habilitado pelo poder do Espírito Santo, depois de ter vencido a Satanás, de poder pregar essa palavra com efetividade. Tanto é assim que nós não vamos dar sequência hoje no relato de Lucas, que ele vai pregar em Nazaré. Só que ele não estava mais morando em Nazaré, ele já estava morando em Cafarnaum. Lucas não quis retratar este fato, que outros evangelistas falam. Ele estava morando em Cafarnaum. E ele decide voltar para sua terra e, num sábado, vai para uma sinagoga, como era costume dele, muito costume de
no dia do Senhor, naquela época, de ir para a sinagoga, e ele se apresenta então para pregar a palavra de Deus, e prega em Isaías 61 e diz: hoje se cumpriu essas escrituras. Veja que naquele momento agora, a gente já está antecipando um pouco, mas eu vou parar por aqui, dizer que Lucas vai nos dar um exemplo de que o ensino de Jesus, que foi afamado e glorificado por todos, logo começou a ter reações contrárias. E isso começou, inclusive, na sua própria terra. Porque é assim que o ensino de Jesus faz, né? Ele, de início, impacta as pessoas. Qualquer pessoa que parar para ouvir vai impactar-se pelo ensino do Senhor. Mas, normalmente, tem duas possibilidades, ou aceitação ou rejeição total. Porque é confrontador o ensino de Jesus. Ou você aceita e se submete, se rende, se arrepende e deixa o Espírito trabalhar, claro, conforme a convocação de Deus, o chamado de Deus, o chamado eficaz de Deus. Ou você endurece o coração de maneira a rejeitar até o ponto de querer colocar Jesus em cima de um penhasco e jogá-lo desfiladeiro abaixo. É o que vai acontecer quando ele vai para Nazaré. Quando ele prega, a reação das pessoas é ficar irada com ele, a ponto de querer jogar num precipício abaixo. Veja, duas reações contrárias. Aqui Lucas apenas está mostrando nesses 2 versículos como Jesus foi afamado e glorificado enquanto ele estava pregando nas diversas sinagogas na Galileia. Só para os irmãos terem uma ideia, o Flávio Joséfo cita em seu livro, História dos Hebreus, ele foi governador da Galileia, então é alguém que tinha propriedade para falar. Ele diz que lá haviam, na Galileia, 204 vilas ou povos, e nenhuma delas com menos de 15 mil habitantes. Se você multiplicar aí, vai dar mais de 3 milhões de pessoas. Era gente demais. A Galileia tinha uma extensão de 75 quilômetros por 40 quilômetros, então era grande também, uma extensão muito grande, muito maior do que Salvador, do que Camaçari, do que Lauro de Freitas juntos, não é? Uma extensão muito maior. Então, e esses 204 povoados ou vilas estavam bem espalhados. E em cada uma delas, imagine, em cada uma desses 204, se tivesse ao menos 10 famílias judaicas, ali tinha que constituir uma sinagoga. Olha que coisa maravilhosa. Até poderia servir para a gente, né? No lugar onde tiver 10 presbiterianos, vamos abrir uma congregação nesse lugar? Poderia ser uma marca de toda a igreja presbiteriana. Olha, tem 10 famílias ali, 10. Vamos abrir uma congregação. Não é? Deveria ser um estímulo para todo presbiteriano. A gente tem, às vezes, gente congregando, presbiterianos congregando lá no centro de Salvador, morando por aqui, poderia abrir logo uma congregação aqui, que ficaria muito mais fácil, né? Assim a gente expandiria muito mais rápido o reino de Deus. Os judeus tinham muitas sinagogas. E de onde vêm as sinagogas? A teoria mais aceita é, de fato, do exílio babilônico, quando eles saem, são espalhados, e eles não tendo mais o templo, porque fora destruído, eles agora passam a estudar a palavra de Deus. Normalmente, é evidente que os sacerdotes eram usados para o ensino, mas qualquer outra pessoa, os homens eram usados. Então, havia um presidente na sinagoga, e ele conduzia a liturgia. Tinha várias partes da liturgia, especialmente no sábado. Nas segundas-feiras, tinha reunião, normalmente era tribunal, para tratar questões de tribunal, e nas quintas-feiras também tinha reunião. Então era como se fosse hoje, né? Só que o nosso é domingo, terça e quinta. Eles eram sábado, segunda e quinta. Então, mas a reunião de sábado era realmente para estudo, adoração ao Senhor. Pois bem, é nesse contexto que Jesus, depois de ser batizado por João Batista, aqui tem uma lacuna importante, eu preciso dizer para vocês, que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas falam dessa lacuna. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele não foi imediatamente para Galileia, não foi imediatamente. Ele ficou lá ainda um pouco, na Judéia, a ponto de João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele disse isso, alguns dos seus apóstolos, melhor, dos seus discípulos, seguiram Jesus, dentre eles André, depois outros que estavam com João Batista, porque toda vez que Jesus passava, ele já tinha visto o Espírito Santo descer sobre Jesus e ouviu a voz do céu dizendo: este é meu filho amado que me comprazo, em quem me comprazo. Então, quando João falou isso 2 vezes, ele perdeu os seus discípulos, e discípulos seguiram Jesus. Inclusive, o próprio João, que era da companhia pescadora de Pedro, né? João, Tiago,
André e Pedro, os 4 eram pescadores e se tornaram discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então, João relata que do capítulo 1 de João, o Evangelho de João, versículo 15, até o capítulo 4, versículo 45, teve todo aquele tempo lá na Judéia. Quando Jesus volta para Galiléia, depois ele volta para a Páscoa, que é quando ele faz os milagres que encontra Nicodemos. E depois, na volta, ele encontra a mulher samaritana. Você vai lembrar, ele encontra a mulher samaritana que ele está indo para Galiléia. Então, Lucas não quis retratar isso. João vai falar sobre esse ineditismo, né? Vai falar de maneira inédita que os outros os outros evangelistas não quiseram falar. Pois bem, então o foco de Lucas é a fama e a glorificação de Jesus por seus ensinos. Então, sobre isso eu também quero usar esse tema, Jesus afamado e glorificado pelos seus ensinos. Primeiro, sua fama por toda a circunvizinhança. Veja aí no verso 14, por favor, de Lucas, diz aí que Jesus, então, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia. Ele regressa agora, como nós dissemos anteriormente, não como um simples carpinteiro, mas como um rabino. Tanto é que, quando João diz assim, eis o Cordeiro de Deus e 2 dos seus discípulos, sendo ele o primeiro André, segue Jesus, olha para trás, que queres? Eles dizem, Rabi, onde moras? Onde assistes? Jesus diz, vem e vê. Já chama Jesus de rabino, já naquele momento. Já de alguém que estava apto, capaz de ensinar com essa condição. Então Jesus começa exatamente seu ministério, não especificamente com sinais e prodígios, embora ele fizesse muitos sinais e prodígios. Mas o foco, meus irmãos, era o ensino da palavra. O próprio Jesus é a palavra. E ele vai para essas sinagogas. Vejam, centenas de sinagogas, certamente centenas de sinagogas, somando a Judéia e somando a Galiléia, eram centenas. Então, oportunidades maravilhosas. Veja como isso é importante. É preciso dizer isso. Como o ensino é importante. Às vezes a gente quer que Deus tanto opere. Ô Senhor, traz uma cura, traz um milagre. Quem sabe meu filho vai se voltar, vai se firmar mais. Quem sabe minha família vai ver o milagre que o Senhor fizer na minha vida e vai, quem sabe, se converter. Meu irmão, é verdade que Deus pode nos atrair por milagres. Mas o método ordinário de Deus de transformar o coração é a pregação da palavra. É o ensino da palavra. Então a gente tem que insistir nesse ensino, quer na igreja, quer na nossa vida familiar. Nós temos que pregar a palavra de Deus como o poder transformador. E é isso que o Espírito Santo está capacitando Jesus. Depois dele passar pela prova com Satanás, no deserto de 40 dias, ele volta cheio do Espírito Santo. Repara se não é assim que a Bíblia nos manda. Que a gente se encha do Espírito Santo, em vez de se embriagar com vinho, se encher do Espírito Santo. Habite ricamente a palavra de Deus em vós. A palavra de Deus em vós. Paulo fala sobre isso, essa ordenança de a gente estar cheio da palavra e cheio do Espírito para proferir a palavra de Deus. Então, Lucas nos mostra isso, que Jesus, cheio do Espírito, retornou para a Galiléia. E a sua fama corria por toda a circunvizinhança. Essa fama aqui, como eu disse, Lucas está colocando de maneira bem generalizada, é que várias sinagogas que ele entrou, as pessoas davam oportunidade, ele pregava e falava como quem tinha autoridade. As pessoas ficavam impactadas com o ensino dele. Ninguém jamais falou como esse homem. A fama dele era notória. Por quê? Exatamente porque Deus estava usando a palavra como meio de convencimento. Luz daqueles que estavam em trevas. E é curioso, eu citei Mateus e Marcos para mostrar que o interesse do Senhor não foi começar o ministério de pregação de Jesus efetivamente na Judéia, que era o local central. Jerusalém é o lugar central onde estavam os escribas e os estudiosos, os sacerdotes. Mas ele começou pela região pobre de Zebulon e Naftali, que estava profetizado. O interesse do Senhor pelos os humildes, os que são injustiçados, muitas vezes os que são oprimidos. Lembre-se que os judeus da Judéia diziam, da Galiléia pode vir alguma coisa boa? E foi de lá que veio exatamente o Messias. Embora ele não fosse galileu, ele era belemita, mas por ter sido criado na Galiléia, ele priorizou também o ensino da Galiléia como estava profetizado. Sabe, irmãos, a gente sabe que a arrogância humana, a vaidade,
o orgulho humano porque tem alguma sabedoria ou porque tem alguma condição social melhor, como isso é um bloqueio para que o ensino de Jesus entre no coração das pessoas. E como é mais fácil pregar para aqueles que estão humildes, quebrantados, oprimidos, na sombra das trevas, na sombra da morte. E Jesus se interessou por essas pessoas e pregava. E as pessoas estavam sedentas pela palavra do Senhor, porque era muita opressão de Roma e até mesmo dos seus patrícios, os líderes que desconsideravam os galileus como gente qualquer. Né? Os galileus, exatamente a palavra Galileia quer dizer círculo, e essa ideia é porque eles estavam circuncidados por gentios, Galileia dos gentios, ou seja, o círculo dos gentios. Ó, vocês estão tão na fronteira com os gentios que vocês até virem aqui para Jerusalém já está sujando a nossa cidade com a poeira dos gentios. É por isso que tinha que bater o pó, né, para não ter a contaminação dos gentios. Veja que rigor ascético, tolo, que não fazia com que as pessoas compreendessem o verdadeiro sentido, né? O sentido que devemos ser transformados pela palavra de Deus, pela transformação do nosso coração, que vai realmente limpar a impureza do nosso coração. Não são ritos religiosos, mas a palavra de Deus que purifica de todo mal. Lembra que Jesus falou para Pedro? Senhor, Pedro disse para ele, Senhor, o Senhor vem lavar meus pés, mas quem tem que fazer isso sou eu. Aí ele disse, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Ele disse, Senhor, então me banha logo todo. Ele disse, Pedro, quem já foi lavado pela palavra não tem necessidade de lavar, senão os pés, né? Você já foi lavado pela palavra. Pedro era 8 ou 80, né? E Jesus, naquela fala de Pedro, trouxe uma preciosidade de Jesus. Nós somos lavados pela palavra de Deus, irmãos. A verdadeira purificação do ensino de Deus no nosso coração, quando uma pessoa se arrepende e pelo Espírito Santo ilumina a mente dele e ele entende o quanto é sujo e se arrepende, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Esse é o verdadeiro lavar regenerador do Espírito Santo em nossos corações. As lavagens externas, as abluções externas, não podem mudar o coração. Mas a palavra de Deus tem um efeito poderoso de mudar o nosso coração. Por isso que Jesus era afamado, porque ele falava como quem tinha autoridade. Ninguém jamais falou como ele. Deixe-me ler só Mateus 7, 28, quando ele termina o Sermão do Monte. Olha o que as multidões disseram, logo que ele termina o famoso Sermão do Monte. Está descrito, bem descrito, Lucas também fala, mas Mateus 5, 7 e 8, perdão, Mateus 5, capítulo 5, 6 e 7, o final do 7, o último versículo do Sermão do Monte, nos diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele ensinava como quem tem autoridade. Veja, o foco de Jesus estava nos seus ensinos. Por isso ele era tão afamado, muito afamado pelos seus ensinos. Segundo lugar e último lugar, irmãos, a Jesus, que foi afamado e glorificado pelos seus ensinos. Primeiro, a sua fama por toda a circunvizinhança. E segundo, ele foi glorificado por todos. Olha o verso 15. Verso 15 de Mateus, capítulo 4, nos diz assim. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Bom, aqui novamente eu me refiro à ideia de ensino, sinagogas. Como eu disse, muitas e muitas sinagogas. Ele estava lá ensinando. Lucas não enfoca que ele estava curando, embora ele curasse. Ele também curava. Ele fazia prodígios e sinais. Mas Lucas não quer se deter ao poder milagroso de Jesus nos sinais, porque até os poderes milagrosos era para atrair para o ensino, para ouvir o que ele tinha a dizer. Era para isso, e não para estabelecer um modus operandi em nosso meio. Permita-me fazer aqui, isso aqui é importante sempre relembrar. Parte do nosso evangelicalismo brasileiro, talvez mundial, mas me refiro ao brasileiro porque eu conheço, estando aqui no Brasil, quer repetir o ministério de Jesus quanto ao poder milagroso dele. Curas, sinais, prodígios, domínio sobre demônios.
É como se os evangélicos dessa linha tivessem apenas o Novo Testamento, os 4 evangelistas e o livro de Atos dos Apóstolos. Se o Novo Testamento fosse só isso, provavelmente, nós concordaríamos com ele que a gente ia buscar sinais e prodígios o tempo todo como marca do cristianismo. Mas acontece que o Novo Testamento não para no livro de Atos. Ele segue com Romanos, Coríntios, Colossenses, Filipenses, Tiago, Judas, Apocalipse. E quando você vai para os escritos dos apóstolos, que vivenciaram os milagres de Jesus, e eles mesmos fizeram milagres, eles não repetem o ensino de milagres. Ele não manda como modo operandi de operação do cristianismo que se faça milagre, mas a pregação da palavra daquelas pessoas que estão condenadas, a pregação para trazer salvação a condenados. Então é salvação o ensino dos apóstolos. E se foi salvo, santificação para aqueles que foram salvos. Esses 2 assuntos são a tônica das cartas pastorais de Romanos, até mesmo o livro de Apocalipse. Não a insistência em fazer sinais e prodígios, porque o Senhor não quer fazer agora. Não precisa fazer agora para demonstrar o seu poder, quando o seu poder efetivamente vai nos corações através do ensino. É por isso que ele pregava nas sinagogas a palavra do Senhor, mais do que simplesmente fazer milagres. O ensino de Jesus fazia com que as pessoas o glorificavam, o adoravam. Como eu disse anteriormente, é bem verdade que as pessoas já, quando via nele a esperança do Messias, eles já estavam prontos para uma sublevação contra Roma. Muitas vezes tentaram Jesus em relação a isso. Ou seja, esse é o Messias, pronto, agora nós vamos livrar das algemas, das correntes de Roma. Não iria livrar. Iria continuar por um bom tempo. Na verdade, Roma iria massacrar os judeus com o general Tito, 40 anos depois de Jesus Cristo. Mas aqueles que foram convertidos, que aceitaram o ensino de Jesus, que glorificaram pelo seu ensino, foram transformados, se sentindo totalmente libertados do maior poder deste mundo, que é o poder do diabo e do pecado em nossas vidas. Roma era fichinha junto do reino de Satanás. Roma era apenas uma expressão minúscula do império maligno de Satanás, da cidade dos homens, que foi pregado, inclusive, aqui, domingo passado. Roma era apenas uma expressão pequena. Muito maior o poder de Satanás dominando os homens. Muitos romanos estavam presos, sujeitos ao domínio de Satanás. Não poucos morreram em situação vergonhosa, como Herodes, o próprio Pilatos. Então, não era se libertar apenas de um poder físico romano, mas um poder muito maior, o pecado, irmãos, o pecado que nos assedia tenazmente, que derrota as nossas vidas. O que é que adiantava Jesus ter um reino terreno que durasse apenas 70 anos, 50 anos e não servisse para levar-nos para a vida eterna? Graças a Deus que a mensagem de Jesus transcende o aqui e agora, nos levando para a vida eterna. É verdade que a nossa transformação com o Evangelho de Jesus, por isso nós glorificamos, alcança o homem interior e o homem exterior. Mas primeiro o homem interior, o nosso coração, quando é transformado, a nossa vida, em sequência, será transformada. Uma melhor condição de vida social, uma melhor condição de vida familiar, uma melhor condição de vida financeira, uma melhor condição de vida até física, biológica, por conta do Evangelho. Mas tudo isso é fruto do Evangelho, do ensino de Jesus. Por isso que Lucas insistia que Jesus pregava nas sinagogas e era glorificado. Quando Lucas escreveu o seu Evangelho, ele já não estava na época da operação dos milagres dos apóstolos, mas na época dos ensinos dos apóstolos sobre o ensino de Jesus, inclusive de Paulo. Ele foi um grande historiador da vida de Paulo. Mostrava como era efetivo isso. Por isso que Lucas escreve o seu Evangelho a um homem chamado Teófilo, para instruir acerca das verdades do Senhor. Como é importante, irmãos, que a gente se apegue a esse ensino do cristianismo. Cristianismo é mais do que pedir milagres. É ouvir os seus ensinos, ser transformado milagrosamente pelo ensino do Senhor, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É isso que a gente deve buscar mais do que sinais e prodígios. Eu quero encerrar trazendo algumas explicações para nós. Primeiro, valorize a palavra do Senhor. Valorize os ensinamentos do Senhor.
Jesus não deixou nenhum escrito pessoal. Ele não deixou. Ele usou os seus servos, vários, os profetas do Antigo Testamento e no Novo Testamento, os apóstolos, para deixar registrada a sua palavra. Será que nós conhecemos suficientemente a palavra de Deus? Conhecemos já suficientemente as doutrinas que encantavam as multidões na época que Jesus pregava, ensinava? Acredito que não. Acredito que nenhum de nós aqui conhece suficiente a palavra do Senhor. Então, se dedique, irmãos, ao ensino da palavra. Estamos aí, final de um ano, no começo de um novo ano. Quem sabe não seja um momento bom em família, nas famílias, agora fazer um desafio da leitura anual da palavra de Deus. Em vez de você fazer uma leitura individual da palavra de Deus, convide sua família, doe uma Bíblia para um parente, um amigo. Olha, esse ano que vem, de janeiro, eu vou começar uma leitura anual da Bíblia. Doe uma Bíblia, você lê a sua aqui que eu estou lhe dando, que eu leio lá em casa a minha. De preferência, compre a Nova Almeida atualizada. Uma linguagem melhor, né? Que explica melhor alguns textos do que a gente tem. Faça isso, se dedique à leitura da palavra. Conheça mais a palavra de Deus. É desse modo que o Espírito de Deus opera em nós, irmãos. É desse modo que o ensino de Jesus faz grande diferença em nossas vidas. E a gente não pode desprezar isso. E aprenda a glorificar a Jesus pelo poder da palavra. Eu sei que muita gente, quando recebe o emprego, glorifica a Deus e a Jesus. Pediu, não é? Ó, Senhor, eu pedi um emprego, glória a Deus que o Senhor deu. Glória a Deus, o Senhor deu aquela cura. Mas eu vou lhe dizer, você vai aprender a glorificar muito mais a Jesus pelo poder da palavra dele em sua vida. Você vai aprender que glorificar Jesus pelo efeito que ele faz, pelo seu Espírito Santo, ensinando a sua palavra, é muito mais glorioso do que simplesmente receber uma cura, ou um emprego, ou até uma bênção na família. Nós precisamos conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. É pela palavra que Deus vai nos capacitar. Que Deus nos ajude, irmãos. Obrigado, Senhor, por tua palavra.